Olá, tudo bem? Todo mundo ficou surpreso semana passada, né, que a Ucrânia resolveu atacar o território de Kursk na Rússia e nesse momento está controlando mais ou menos uma área de 350 quilômetros quadrados, chegou a entrar. Tem informações meio conflitantes, tem gente dizendo que entrou até 35 quilômetros, não 350, desculpe, 35 quilômetros dentro do território da Rússia, tem gente dizendo que entrou 12 quilômetros, tem gente dizendo que a extensão da área é de 35 quilômetros e a penetração é de 12 quilômetros, mais uma informação que realmente tem aparecido com grande frequência, é que a Ucrânia está controlando uma área de mais ou menos 350 km quadrados. E isso, pelo que eu vi, é mais ou menos equivalente à zona urbana da cidade de Curitiba, aí no Brasil, né? Mas como é que a gente pode entender essa incursão da Ucrânia? Por que a Ucrânia resolveu gastar recurso, homens, etc., para atacar a Rússia, para entrar na Rússia? Se a gente for pensar em termos de guerra assimétrica, não vai fazer muito sentido, né? O que é guerra assimétrica? A guerra assimétrica é uma situação onde os dois oponentes estão utilizando métodos similares. Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, batalha de tanque dos dois lados, isso é guerra assimétrica. Por exemplo, as Farc da Colômbia são uma guerrilha, então guerra de guerrilha. A guerrilha está utilizando os mesmos instrumentos, as mesmas estratégias do que as forças armadas. Então isso gera uma simetria. Então, se a gente for pensar em termos de guerra assimétrica, não faz muito sentido o que a Ucrânia está fazendo, a não ser se a gente for pensar em termos de diversão, ou seja, que essa manobra tem o objetivo de forçar a Rússia a retirar tropas do fronte de Donbás, de tirar tropas, portanto, do leste ucraniano, aliviando o nível de batalha ali. Mas isso não faz muito sentido, na verdade. E eu andei pensando, e eu acho que a melhor maneira de se entender o que a Ucrânia está tentando fazer é a gente sair do conceito simétrico e a gente passar ao conceito de guerra assimétrica. E o conceito de guerra assimétrica é quando um dos oponentes está utilizando uma técnica, está utilizando uma estratégia que é diferente do outro. E geralmente, quando a gente fala em guerra assimétrica, é uma força que é mais fraca contra uma força que é mais forte. Um dos melhores exemplos de guerra assimétrica são exemplos mesmo bíblicos. Por exemplo, Davi contra Golias, né? O Davi era pequeno, o Golias era muito forte, era um gigante, mas ainda assim o Davi derrotou o Golias ao utilizar, né, uma técnica, né, a história da pedra, né, ao achar um ponto fraco no Golias e utilizar um armamento, naquele caso, né, a pedrada, que era para vencer o Golias, que era para machucar o Golias o suficiente, causar um ferimento, e o Golias realmente acabou perdendo, né, essa batalha. Então é esse o sentido das guerras assimétricas. Se a gente for pensar em termos de guerras assimétricas, o ataque da Ucrânia à região de Kursk faz todo sentido. E por quê? Se a gente não pensar diretamente na questão da desmobilização de tropas russas do leste para esse novo fronte na região de Kursk, tem vários pontos que a gente pode considerar para tentar entender, para tentar ver formar o grande plano, o que a Ucrânia está tentando conseguir. E a gente tem que, para fazer isso, a gente tem que lembrar que a guerra é um ato político. Ou seja, que o objetivo da guerra sempre é político, né? Não é o nível tático, a força militar é um dos instrumentos para se atingir um objetivo político. Ora, então, quais seriam os objetivos políticos dessa operação da Ucrânia? Primeiro de tudo é o seguinte,
E eu, há 2 anos atrás, dei uma entrevista ao jornal Valor Econômico dizendo que as forças russas iriam se esgotar mais rápido do que as forças ucranianas. Não é exatamente isso que está acontecendo. A gente ainda tem que ver o que vai acontecer, porque, infelizmente, nessa guerra eu acredito que vai ter muita água para rolar ainda. Mas a minha ideia naquele momento, quando eu disse isso, eu estava convencido por conta do clima político no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, que os países membros da OTAN, e atenção, não é a OTAN, que os países membros da OTAN, chefiados pelos Estados Unidos, iriam prover a Ucrânia com equipamentos necessários, equipamentos modernos para ter uma vitória rápida contra a Rússia. Não foi isso que aconteceu. A estratégia dos Estados Unidos e a estratégia dos países europeus, do Ocidente em geral, portanto, foi de simplesmente dar o mínimo possível em equipamentos para a Ucrânia para manter o fronte resultando nas batalhas, resultando que a guerra ali no leste ucraniano se tornasse uma guerra de atrito e uma guerra de exaustão, como, por exemplo, foi parecido à guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã, no final, foi uma guerra de exaustão. O Vietcong conseguiu exaurir as tropas dos Estados Unidos. Então, uma ideia semelhante, onde as tropas ucranianas iriam exaurir, né? Uma guerra de exaustão, iriam exaurir as forças russas. Mas não é isso exatamente que está acontecendo e nem deveria acontecer, e ninguém deve esperar que aconteça, porque a Rússia tem mais recursos. E dado o nível de primitivização que a gente está vendo ali no leste da Ucrânia, onde está tendo guerra de trincheira, tá em vários momentos, em várias localidades, se a gente tira os drones e alguns equipamentos mais modernos, tá bem parecido como foi a guerra no tempo da Primeira Guerra Mundial. E isso, então, a gente pode chamar de primitivização do campo de batalha. Então, por conta disso, como a Ucrânia não recebeu equipamentos suficientes, o fronte ali no leste ucraniano não está se movendo. Há meses está parado, talvez um pouco, os russos avançam uns poucos quilômetros em um fronte, daí os ucranianos avançam em outros quilômetros em outro fronte. Então não há, esse fronte não está se movendo. E daí fica a pergunta, por que os Estados Unidos e os países da Europa, mas sobretudo os Estados Unidos nesse caso, não deram mais equipamentos e equipamentos mais modernos, porque hoje em dia no campo de batalha não é simplesmente a quantidade, mas é a qualidade, é a tecnologia, assim como, por exemplo, uma empresa que utiliza equipamentos mais modernos vai ter um nível de produtividade maior do que uma empresa que utiliza equipamentos antigos. No campo de batalha também é possível fazer essa comparação. As forças com equipamentos mais modernos, as forças com equipamentos mais com tecnologia mais avançada, resultam em um nível de produtividade no campo de batalha maior do que em relação às forças que estão utilizando equipamentos que são mais antigos. E nesse sentido, realmente, os Estados Unidos deu para a Ucrânia, todas as doações até agora são equipamentos com tecnologia dos anos 60, 70, 80, mesmo os F-16 que a Ucrânia começou a receber, o F-16 é um caça do final dos anos 70. Né? Então, mas por que isso? Porque o Ocidente não está ajudando a Ucrânia a vencer, o Ocidente está ajudando simplesmente a Ucrânia a manter o fronte, né? A linha de batalha do jeito que está, simplesmente a resistir. Simplesmente porque existe um medo muito grande que é relacionado à ideia de não pode provocar o Putin. E por que não pode provocar o Putin? Não pode provocar o Putin porque se provocá-lo ele vai nuclear. E daí o mundo acaba. Então é o tempo inteiro. Quem acompanha os tweets, por exemplo, do Dmitry Medvedev e mesmo várias falas do Putin, é o tempo inteiro jogando a carta nuclear. Vai ter guerra nuclear, vai ter guerra nuclear. Então não pode ter essa provocação, né? Então o Ocidente sempre muito tímido, muito cuidadoso para não provocar o Putin por medo de uma possível guerra nuclear, uma retaliação nuclear. Agora, eu sempre disse que por conta
da própria doutrina nuclear russa e das próprias leis russas, uma retaliação nuclear por parte da Rússia, por conta da Ucrânia empurrar forças russas fora de território que era originalmente ucraniano, não iria resultar em uma retaliação nuclear, mesmo no nível tático. Não vamos nem imaginar o nível estratégico, mas mesmo no nível tático. Pois bem, então a primeira coisa que a Ucrânia está fazendo agora, a Ucrânia entrou dentro do território da Rússia. E isso realmente nenhuma força, nenhuma força estrangeira, né? Nenhuma unidade militar estrangeira, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, entrou território russo. E essa é a primeira vez, então, em basicamente 70 anos, 75 anos, basicamente, 80 anos, que uma força estrangeira hostil, militar, adentrou território russo. E por que os ucranianos resolveram fazer isso? Ora, primeiro para mostrar que pode provocar o Putin sim. E não vai ter, provavelmente, né, eu espero que não, mas ainda nesse momento, não é para ter retaliação nuclear. A gente não está vendo movimentos que sugiram uma retaliação nuclear. O Putin, ele decretou anteontem o início de uma operação antiterrorista, ou seja, o Kremlin não está nem considerando que isso é um ataque militar hostil dentro de uma guerra. Então Putin decretou uma operação antiterrorista com uma combinação da Rosguardia junto com o FSB, que então são tropas de proteção interna. Isso sugere que, apesar da gente ter notícias que algumas forças do leste ucraniano estão sendo mobilizadas para ir para Kursk, na verdade a ideia é utilizar as forças internas. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem a questão da credibilidade das Forças Armadas. Com esse ataque, não só a questão de provocar o Putin, mas dentro dessa própria organização da resposta russa, a gente vê que as Forças Armadas estão colocadas de lado, mostrando que as Forças Armadas estão com a credibilidade muito baixa no Kremlin. E isso, na verdade, acaba sendo um ponto a mais para a Ucrânia. E porque eles devem ter se inspirado, na verdade, para fazer essa incursão em Kursk, na questão do Prigozhin. Não sei se vocês lembram, né, que o Prigozhin, com o grupo Wagner, entrou ali, né, por Rostov-on-Don e foi subindo e não teve resistência nenhuma. Claro que quando chegasse em Moscou, daí as forças do distrito de Moscou, que são forças de elite, que são forças muito bem preparadas, tanto em nível de treino como também em nível de equipamento, eles iriam dar um fim nisso, né? E provavelmente iriam utilizar a força aérea, né? Mas a incursão do Prigozhin dentro do território da Rússia foi chocante. Essa questão de mostrar para o Ocidente que sim pode provocar o Putin, eu acredito que seja um dos fatores fundamentais dessa operação. Tem gente falando sobre a questão ter uma usina, não é bem usina, mas tem uma instalação ali por onde passa gás, né, em Suja, e 50% das exportações da Rússia para a União Europeia passam por essa estação. É uma estação que conta os metros cúbicos de gás ali, mas tem um detalhe, estava todo mundo acreditando que a Ucrânia iria explodir essa estação, né? Mas não é, a gente está vendo que, apesar de ter algumas imagens como essas que eu estou mostrando agora, não foi o caso. Houve algumas explosões, houve alguma coisa aconteceu ali, sobretudo no prédio administrativo, só que tem um detalhe. O gasoduto que sai dessa estação passa pelo território ucraniano e a Ucrânia recebe aproximadamente por ano 3 bilhões de dólares por conta desse trânsito. Então, financeiramente, não é viável, ou então não é interessante, seria uma melhor palavra, para a Ucrânia essa estação. E, sobretudo, porque isso também resultaria em uma provocação contra a Europa, e a Europa, com certeza, a União Europeia ficaria muito insatisfeita e isso poderia resultar em penalizações
contra a Ucrânia. Bem, o que mais a gente está vendo ali e o que mais no nível assimétrico a gente pode pensar para tentar entender essa operação? É simplesmente também aumentar o nível de descrédito que a população russa tem a respeito do Kremlin. Porque uma coisa que a gente tem que dividir é o Putin e outra coisa que a gente tem que dividir é a administração pública da Rússia e incluindo nesse sentido as forças armadas. Apesar do Putin realmente ser quase praticamente blindado na opinião pública russa, o resto da administração inteira tem um nível de descrédito que é altíssimo. E essa operação da Ucrânia, simplesmente na mente da população russa, simplesmente mostra como o sistema inteiro é inefetivo. Então esse é um segundo ponto para se levar em consideração. O terceiro ponto para se levar em consideração é que a gente está vendo que a Ordem do Kremlin, enquanto operação antiterrorista, não deixa ter o envolvimento das forças armadas russas diretamente nessa operação em Kursk. Mas especificamente de quais forças armadas nós estamos falando? Do pessoal do que seria o equivalente ao tiro de guerra no Brasil, né? O pessoal que é do serviço militar obrigatório, que são jovens sem treinamento nenhum e que ao enfrentar forças ucranianas treinadas, provavelmente seriam massacradas. E isso também resultaria em um problema político muito grande para o Putin. Porque mandar os jovens, então, enquanto a guerra não está chegando, e esse é o outro sentido, né, principal dessa operação, provavelmente, é que é levar o medo da guerra, é levar o efeito da guerra para a população russa, né? E por isso, inclusive, também que seguindo essa incursão em Kursk, também tem havido vários ataques com drones, inclusive em Nizhny Novgorod, que é longe, né, ao norte de Moscou. Vários ataques com drones têm sido efetuados e tal, então parte da ideia desse ataque não só é desmoralizar o sistema político, desmoralizar o sistema de administração pública da Rússia, mas também levar medo para a população em geral. E claro, também a Ucrânia vem atacando refinarias, a Ucrânia vem atacando instalações, né, do setor energético da Rússia, sobretudo de gás e energia, não essa de suja especificamente, mas outras, e com o objetivo claro de fazer com que a Rússia perda a receita de exportações, né? E isso parece que está funcionando porque ontem a Rússia declarou a proibição da exportação de gasolina enquanto não se resolvam enquanto que não se reconstruam essas instalações do setor energético, né? Bom, de qualquer maneira, é uma surpresa, a gente tem que ver, continuar acompanhando como que o Ocidente vai reagir nesse sentido, a gente tem que acompanhar as reações da Rússia, o quanto essa operação antiterrorista vai ser efetiva. Eu não acredito que vai ser muito efetiva, eu sou muito cético, talvez eu esteja errado. Eu acho que para tirar os ucranianos ali de Kursk vai ter que usar forças regulares e com uma força bem decisiva, vai ter que usar força mesmo, né? Eu não acredito que a Rosguardia, o FSB e a Guarda de Fronteira tenha a capacidade de fazer isso. Vamos continuar acompanhando. Se você gostou do conteúdo, por favor, assine o canal, põe o sininho que eu vou continuar fazendo frequentemente vídeos explicando não só a situação na Rússia e na Ucrânia, mas em outras partes do mundo também, tá? Então vai aqui o meu muito obrigado e até mais.